A dengue volta a preocupar. Nos primeiros 11 dias de 2025, o Brasil já registrou 16 mil casos prováveis. No ano passado, o Brasil teve os maiores números da história, com mais de 6 milhões e 500 mil casos. Foram 6 mil mortes em 2024. Aí a gente vai misturar a preocupação com a dengue com o clima, porque o fenômeno Laninha começou oficialmente agora em dezembro e acaba fazendo com que o clima fique mais ameno na região sul. A gente acabou de ouvir a expectativa de seca para o sul, isso também deve acontecer na região sudeste. Será que essas condições podem influenciar os casos de dengue? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com Pedro Cortes, que é o nosso analista de clima e meio ambiente. Pedro, boa noite. Boa noite. Pedro, como é que fica então como é que a gente mistura a chegada do Laninha, o El Ninho, com a expectativa de casos de dengue no Brasil? Veja, Thaís, o clima, ele tinha uma influência, ele continua ainda tendo uma influência importante nesse tipo de doença que é o dengue e em outras arboviroses, como por exemplo chikungunya, malária e tal. Só que essa influência, ela vem diminuindo nos últimos anos. Isso não significa que o clima esteja mais favorável a um controle da dengue. Na verdade, o que está acontecendo é um descontrole que independe das questões climáticas. A gente tem um gráfico que, até já antecipadamente, gostaria de agradecer. Ele foi feito com a colaboração de pesquisadores Cláudio Mairovich e Noeli de Moura, da Fiocruz, e Merely Santana, da USP. Mostra os casos notificados de dengue nos últimos 15 anos, de 2014 até 2024. Nas barrinhas azuis é a ocorrência quando nós tínhamos o Laninha. As barrinhas cinzas é a situação de neutralidade e as barrinhas vermelhas com a condição de El Ninho. Veja que quando nós temos, até mais ou menos 2021, né, sempre que acontecia uma barrinha vermelha, ou seja, o El Ninho, nós tínhamos um aumento de número de casos. Entretanto, já em 2013, durante um Laninha, nós tivemos um número significativo de casos e é uma situação que se repetiu agora em 2022 e 2023. Nós tivemos casos de dengue, mesmo com o Laninha, que, como você disse, dá um clima mais ameno, temperaturas mais baixas. E aí prolifera menos o mosquito, exatamente, né? Deveria acontecer isso. Mas voltou a ter, a gente voltou em 2022, 2023, né, como eu disse, no Laninha a ter um número significativo de casos e no ano passado, durante um El Ninho muito forte, isso explodiu com mais de 6 milhões de casos, só fazendo uma pequena ressalva que os dados ainda, eles não estão totalmente consolidados para 2024, mas o número é ao redor... Não, já é assustador, né, Pedro? Já é uma coisa completamente fora da curva, completamente assustador. A gente sabe que há uma diferença grande entre o El Ninho, que é úmido, e o Laninha, que é seco, né, Pedro? Há essa diferença. Agora, para 2025, a gente com o Laninha chegando, o que a gente pode esperar desse comportamento aqui? Então, a gente pode, em função do que aconteceu em 2022 e 2023, que mesmo durante o Laninha nós tivemos um número significativo de casos, né, repetindo o que aconteceu em períodos de El Ninho, eu não vejo com um bom olhar que o clima mais ameno possa colaborar para uma redução dos casos de dengue, uma redução significativa. Na verdade, o governo trabalha com números até maiores do que o do ano passado, tendo em vista que a gente está tendo a volta de um vírus que há 17 anos não vinha no Brasil. As condições climáticas, elas são importantes, mas é o tipo 3, né? Sim, mas há outras condições que influenciam nisso e o governo trabalha com um número significativo de casos este ano, infelizmente. Aí a gente tem que contar com duas coisas. Primeiro, a vacina que está para ser aprovada pela Anvisa, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Exato, pelo Instituto Butantan. E segundo, gente, o nosso trabalho, né? O trabalho dentro de casa, da gente não deixar água acumulada, da gente cuidar para não não colaborar para a proliferação, é uma palavra difícil, do mosquito, né? Para a gente tentar minimamente se proteger, usar bastante repelente, por aí vai. E mesmo a vacina, uma vez aprovada, vai demorar a chegar a todo mundo, né?
Então, esse ano ainda não podemos contar com uma vacinação em massa. Sim. E a prevenção é a melhor alternativa, ou a única alternativa que a gente tem para que esse número de casos não exceda. Não exploda novamente. Né? Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Obrigada, Pedro. Boa noite para você. Boa noite.